Olá, estudante do nono ano, tudo bom com você? Espero que sim, né? Agora, nesse vídeo, nós vamos começar a abordar o conteúdo da página 8 da apostila de língua portuguesa, segundo semestre de 2021, do nono ano, correspondente ao terceiro bimestre. No vídeo anterior, nós falávamos sobre o texto 4 de Rubem Braga. E agora, no presente vídeo, nós vamos abordar o texto 5. Vejamos. E por falar nos profundos laços que a memória registra, guarda e significa na vida de todos nós, vamos ler um texto que fala sobre uma árvore chamada baobá. Para os povos tradicionais africanos, o baobá constitui ancestralidade e resistência, que são valores que fazem parte da cultura afro-brasileira. Consciência Negra. Portela planta baobá por sambistas vítimas da Covid. Árvore da Vida representa a resistência e ancestralidade do povo negro. Lígia Souto, 20 de novembro de 2020. A escola de samba Portela plantou uma árvore de baobá no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. A agremiação aproveitou a data para homenagear portelenses e outros sambistas vítimas da pandemia de Covid-19, iniciada em março aqui no Brasil. Março de 2020. Na tradição africana, os baobás simbolizam a conexão entre o mundo sobrenatural e o material, e por essa razão foi escolhida para representar o momento. Originárias das regiões semiáridas de Madagascar, essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9 metros de circunferência. São capazes de armazenar 120 mil litros de água e de viver até 6 mil anos. Pela magnitude e força, o baobá é, para muitas etnias africanas, a árvore da vida, testemunha do tempo. A escolha do baobá se deu, segundo o presidente da Portela, Luiz Carlos Magalhães, por todo o significado que existe junto à cultura afro-brasileira. A árvore da vida, como também é conhecido o baobá, representa ainda a ancestralidade, a origem e a resistência, como conta Luiz Carlos Magalhães. O plantio da muda contou com a presença de membros da diretoria, além de integrantes da agremiação, como o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Marlon Lamar e Lucinha Nobre. Número 1. Qual é o tema desse texto? Uma sugestão de resposta é o plantio da árvore africana chamada baobá no Rio de Janeiro. É uma possibilidade de tema. Número 2. O que significa a árvore baobá para a tradição africana? Uma possibilidade de resposta é que o baobá simboliza a ligação entre a matéria e a espiritualidade, entre o mundo material e o mundo espiritual. Número 3. Por que a árvore baobá foi escolhida para representar o momento atual? Lembra que no vídeo anterior eu falei que o porquê na pergunta é separado? E veja, pelo fato de este porquê estar longe do ponto de interrogação, este porquê é sem acento, separado e sem acento. Se o porquê estivesse ao lado do ponto de interrogação, o porquê seria com acento circunflexo. E na resposta, o seu porquê tem que ser junto e sem acento. Então, número 3. Por que a árvore baobá foi escolhida para representar o momento atual? Se você prestou atenção, você vai entender que, porque essa árvore simboliza algo muito importante, ela foi escolhida para homenagear o Dia da Consciência Negra e portelenses e outras vítimas de Covid-19. Agora, na página 10. Número 4. De acordo com o texto, a árvore baobá, essas árvores podem atingir de 30 a 40 metros de altura e 7 a 9 metros de circunferência. Esse trecho traz um fato ou revela uma opinião? É simples essa resposta. Olha só a resposta. Esse trecho traz um fato, porque essas informações condizem com a realidade dessa árvore. Essa árvore pode sim atingir de 30 a 40 metros de altura e pode sim atingir de 7 a 9 metros de circunferência. É incontestável. Número 5. Por que as expressões a árvore da vida e testemunha do tempo são utilizadas para denominar a árvore baobá? Uma possível resposta é porque baobá significa magnitude e força, resistência. Número 6. No segundo parágrafo, o que podemos inferir, lembra, inferir significa concluir, do uso da palavra conexão. O que podemos concluir do uso da palavra conexão é que a palavra conexão
indica ligação ou união. Ligação entre aqueles dois mundos sobre os quais nós comentamos. Número 7. Qual é a origem da árvore baobá? Uma possível resposta é que a árvore baobá é originária das regiões semiáridas de Madagascar. Caso você não saiba onde fica a ilha de Madagascar, eu vou mostrar para você agora onde fica Madagascar. Madagascar fica bem aqui, esta ilha, na costa do continente africano. Veja, aqui está o Brasil, aqui está o Rio de Janeiro e Madagascar está bem aqui. Voltando ao texto. Número 8. Por que a escola de samba Portela escolheu plantar a árvore baobá? Porque baobá é a ancestralidade e a resistência da cultura afro-brasileira. Número 9. Que sentido o elemento coesivo destacado expressa em a origem e a resistência? Lembra do que eu falei no vídeo anterior? Elemento coesivo. Elemento, na língua portuguesa, é palavra. Coesivo porque liga. E o elemento coesivo destacado, ou seja, a palavra destacada, é o e. É esta palavra ali. E repare que esta palavra liga duas outras palavras. A palavra origem e a palavra resistência. Então, você tem que entender que esta palavra e, neste caso, une duas ideias. Portanto, a resposta vai ser o sentido de soma, sentido de adição. Número 10. Para comprovar o fato noticiado, o texto cita o presidente da Portela, Luiz Carlos Magalhães. Podemos dizer que esse tipo de argumentação é válido? Sim ou não e por quê? Lembre que aqui nós temos duas perguntas, então a sua resposta tem que ser em duas, né? Você tem que colocar duas respostas. E eu não sei se você reparou, mas esse porquê foi acentuado, porque ele está bem do lado do ponto de interrogação, viu? Muito bem. Uma possível resposta para esse sim é que as reflexões são de quem fala com propriedade. Portanto, sim, esse tipo de argumentação é válido, porque as reflexões são de quem fala com propriedade. E abaixo nós temos o texto 6, que fala o seguinte: a constituição da memória de quem somos contribui no modo como nos posicionamos no mundo. Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões. Texto 6, por Kilzan de Oliveira. Eu gosto de pensar que o espelho é uma porta encantada. Ao abri-la, só um pouquinho, eu poderei ver quem eu sou. Mas ao abri-la um tantão, eu poderei ver que antes de mim, outras como eu já vieram. Muito interessante, né? Esse texto foi constituído por dois tipos de linguagem. A linguagem, eu vou apontar aqui para você, a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Portanto, esse texto foi constituído por linguagem mista. Número 1. Quais argumentos, quais justificativas a menina utiliza para justificar que o espelho é uma porta encantada? Uma possível resposta é que a menina diz que pode ver quem ela é e as suas ancestrais, a sua ancestralidade. Então são esses dois argumentos que essa menina usa para justificar que o espelho é uma porta encantada. Seria como um portal através do qual, ou por meio do qual, ela olha para o passado e para o presente, já que ela se enxerga também. Número 2. Existe na primeira fala da menina um fato ou uma opinião? Voltemos à primeira fala. Eu gosto de pensar que o espelho é uma porta encantada. Nesse caso, nós temos uma opinião, porque a menina fala sobre o que ela gosta de pensar. Portanto, é uma opinião. E lembre que esse tipo de balãozinho aqui, veja, representa o pensamento do personagem. Número 3. No primeiro quadrinho, qual é o efeito de sentido expresso pelas reticências? Ou seja, para que estas reticências, esses três pontinhos, foram usados? Uma possível resposta, veja, as reticências expressam que a última fala será suspirada, haverá um suspiro. Ok? Número 4. A que se refere a palavra sublinhada em abri-la? Esse lá é um pronome, e como todo pronome,
se refere a algo que foi dito. Esse lá, a menina gosta de abri-la, veja. A última palavra em abri-la, aqui no meio. Ao abri-la. Esse lá se refere a que palavra? Tem que ser no feminino, por causa deste a, e no singular, porque não está no plural. Então a palavra anterior que foi escrita ou mencionada no feminino e no singular foi a palavra porta. Portanto, a sua resposta tem que ser, refere-se à porta encantada. Número 5. Qual é o sentido da palavra tantão? Ou seja, o que significa essa palavra tantão aqui no último quadrinho? Veja, mas ao abri-la um tantão, eu poderei ver que antes de mim outras como eu já vieram. Essa palavra tantão significa muito. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado das explicações e no próximo vídeo nós vamos abordar o texto 7, que começa aqui no fim da página 10 e termina na página 11. Muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha ajudado e nos vemos no próximo vídeo.